Olá pessoal, tudo bem? Esse é o nosso último encontro da disciplina de elaboração de projetos do curso de reciclagem, e nesse último encontro nós vamos estar falando um pouco sobre o seminário que vai acontecer agora no dia 1º de abril, onde vocês vão estar apresentando como produto final os projetos construídos ao longo dessa disciplina. Então, eu gostaria de falar para vocês um pouco da estrutura dessa apresentação, como essa apresentação deve ocorrer, né? E quais são os critérios que a gente vai estar avaliando nesse seminário. Bom, primeiro de tudo, a gente precisa definir um tempo para cada apresentação. Então, o teto para a apresentação será de 12 minutos, né? De 10 a 12 minutos, para que a gente consiga ouvir todas as apresentações, né, em tempo hábil, que a gente consiga opinar e construir assim, alternativas para melhorar os projetos apresentados, tá certo? Então vamos pensar em apresentações, quando você estiver fazendo a sua apresentação, tem apresentações de 10 a 12 minutos, não mais que isso, para que a gente consiga avaliar bem o projeto, discutir um pouco sobre ele, entender bem qual é a proposta e conseguir encerrar a atividade como depois da apresentação. Esse será o nosso intuito. A estrutura da apresentação do projeto, ela precisa estar dentro da estrutura de construção do projeto, certo? Então, você vai apresentar o título do seu projeto, né? O porquê desse título, qual a importância dele, e aí você vai fazer para mim, apresentar um pouco da ideia central do seu projeto, do resumo, o que eu quero, né? Estudar com esse projeto, qual é o tipo de ação que eu estou querendo promover com ele, certo? E aí a gente começa com essa introdução e essa contextualização sobre o tema que vai ser abordado. Nesse processo, você precisa contextualizar bem o seu local de trabalho, o local de intervenção, seja a sua cidade, ou a escola, onde você trabalha, a sua empresa, aonde você vai, onde o seu projeto vai estar sendo inserido, para que a gente consiga compreender bem qual é o problema que você tenta resolver, qual é a ideia que você vai tentar implementar. Então faça uma caracterização, uma contextualização bem construída, certo? Situando bem o leitor, nós, quem está te ouvindo, sobre a situação do lugar onde você quer intervir, qual é a importância e como é que ela vai ser, essa intervenção ela vai acontecer. Passando essa parte, é importante você criar para mim uma justificativa, né? Apresentar para mim uma justificativa. Você já apresentou o seu problema, e aí, agora, por que é importante intervir nesse problema? A justificativa, ela precisa convencer o ouvinte, o interlocutor, né, de que o trabalho ele é importante. Então, dentro dessa justificativa, você precisa provar para mim, e para o resto da Assembleia, que o projeto ele é importante, que ele tem uma significância importante. Tá? Então, pensem muito nisso, na contextualização, na justificativa do projeto, para que a gente consiga avaliar isso de forma concisa, tá certo? Sobre a revisão bibliográfica, bom, é importante você apresentar quais são as teorias que você está utilizando. Um pouco dos projetos que eu pude estar lendo, o processo de revisão bibliográfica ele está bem fraco, por assim dizer. Então você precisa me dizer o que referencia o seu projeto. De onde você está tirando essas ideias? Quem é o autor que escreve sobre isso, tá certo? Então, na revisão bibliográfica, eu gostaria que vocês deixassem claro qual é o artigo que vocês estão usando como referência, qual é a tese, qual é o autor, né, que vai estar referenciando esse trabalho de vocês, desse projeto. Os objetivos têm que ficar extremamente claros, objetivo geral, objetivo específico, né, onde eu quero chegar com esse projeto, como eu quero chegar, tá certo? Por último, a metodologia. Apresentando a metodologia do projeto, contextualizei, justifiquei sobre a importância do meu projeto, apresentei onde eu quero chegar, né? Respaldado pelos autores que escrevem sobre esse tema. Quero explicar agora como eu vou fazer esse projeto. A metodologia é o modo de preparo do projeto, como fazer, certo? Então, durante a metodologia, vocês precisam explicar que metodologia que eu estou utilizando, qual é a técnica que eu estou utilizando para desenvolver esse projeto, como é que esse projeto será desenvolvido. Isso é extremamente importante, porque é isso que legitima o nosso trabalho como uma ação técnica. Não está sendo feito a esmo, não está sendo feito por um amador. Eu tenho uma formação, eu tenho técnicas e métodos para realizar esse trabalho, para realizar esse projeto, para executar esse projeto. Metodologia é fundamental, certo?
Depois das outras partes do projeto são partes mais burocráticas, né? Cronograma, qual é a ideia, então é só apresentar a tabela mesmo, sem muita dificuldade, e o escopo, né, que é o esqueleto do projeto, como é que eu vou estar apresentando isso, como é que eu pretendo desenvolver essas atividades todas, como é que está pensado no papel esse processo, tá certo? E por último, essa bibliografia básica, o pessoal estava com dúvidas sobre as normas da BNT, volta lá na aulinha que a gente fala sobre referência, tem um link de um blog onde o rapaz explica muito bem como fazer cada referência de cada tipo de texto. O blog é para facilitar as coisas. Senão você pode entrar no site da BNT, baixar as normas lá e entender como é que faz esse processo. Cada referência tem uma norma específica, cada texto tem uma norma específica para referência. Mas isso são técnicas e normas de comunicação científica, tá certo? Então, sem isso, o nosso texto ele não vai ter legitimidade acadêmica formal, né? Então, vamos seguir essas normas da BNTI, de formatação, de referência. Tá certo, pessoal? Mas de modo geral, o que eu preciso focar bem nessa apresentação, lembrando que eu vou ter só 10 minutos. Eu preciso contextualizar bem o meu trabalho, introduzir, justificar, né? Introduzir, apresentar bem a realidade, apresentar bem o problema de pesquisa, o tema, justificar sobre a importância do trabalho, né? Aonde eu quero chegar com os objetivos e como eu vou fazer para resolver esse problema, tá? Então essas são as situações que são importantes, e se você conseguir apresentar isso no seminário, esses 4 pontos, de forma clara, concisa, você vai ter uma boa avaliação, tá certo? Então é isso, no mais eu estou aguardando os e-mails com os projetos para a gente fazer as orientações à distância. Algumas pessoas já mandaram, já receberam respostas e a gente está acompanhando aí. Então não demore muito para mandar o seu projeto, esse é o nosso critério de avaliação, vai ser a provinha que vocês fizeram, o seminário e o produto final que é o projeto. Tá? Estou no aguardo, mandem para mim no e-mail lá, genilson.segundo@ifmg.edu.br, certo? Muito obrigado, galera, foi um prazer trabalhar com vocês e até uma próxima vez. Forte abraço.